cheia de graça, bendita sejas, mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar minha vida em tuas mãos, sentir que podes ensinar-me, mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Ave cheia de graça, bendita sejas, mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar minha vida em tuas mãos, sentir que podes ensinar-me, mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Ave cheia de graça, Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão conseguindo me ouvir? Sim? Estão conseguindo me ouvir? Alguém, por favor, responda se está conseguindo me ouvir.
Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Amém. Obrigado. Deus abençoe vocês nessa noite, né, nessa quarta-feira, dia 27. E hoje eu vim, né, falar um pouco sobre Maria, sobre nossa mãe, Nossa Senhora. E o tema, né, tá aí, né? Eis aí a serva do Senhor. Eis aqui, né, a serva do Senhor. Queria que nessa noite a gente pudesse... Desculpem, esse negocinho aqui rapidinho. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Nossa Senhora, sobre como o tema diz, né? Eis aqui a serva do Senhor. E sobre a questão de que como nós podemos ser servos, a exemplo de Maria. Eu acho interessante que quando a gente muitas vezes fala sobre Maria, né? Sobre nossa mãe, a gente acaba pensando, né? Só um momento aqui, viu, gente? Que acabou dando um errinho aqui, mas vamos lá, vamos prosseguir. Tudo improvisação. Deixa eu voltar aqui. Desculpem, viu? Perdão. Então assim, vamos lá, desculpem, foi só erros técnicos aqui. Assim, eu acho interessante quando a gente diz, né, que ama Maria, que ela é nossa mãe e que nosso amor por ela é imenso. Mas muitas vezes a gente acaba ficando com medo de defendê-la. Por que a gente fica com medo de defendê-la? Porque a gente se limita muito a poucas coisas. Eu acho que só dizer, eu amo, não é suficiente. Eu acho que a gente, para amar, a gente precisa demonstrar. Não precisa ser exagerado, fazer várias coisas, mas acho que no íntimo, no nosso íntimo. E eu acredito que quando você ama alguém, quando alguém fala mal dela ou questiona, você defende. Então, por que não defendemos a nossa mãe, Maria? Eu vejo muito que quando um protestante ele entra em um metrô ou em um ônibus e ele começa a falar, né, e muitas vezes eles começam a denegrir sobre Maria ou até mesmo falar coisas, eu vejo muitos católicos abaixarem a cabeça, botarem os fones de ouvido e seguir. E aí isso demonstra, isso prova que realmente nós não temos argumentos suficientes para falar, para defender nossa mãe. Eu acho que para a gente servir, né, como ela serviu, como ela disse a Deus, né, eis aqui a serva do Senhor, eu acho que a gente precisa primeiro parar de ter medo e deixar Deus guiar. Não é só dizer a palavra, eu confio, mas sim mostrar essa confiança. É interessante que antes de Maria entrar, né, na vida dos seres humanos, Cristo entrar na vida dos seres humanos, as pessoas chamavam chamava Deus chamava Senhor, né? Senhor, Deus, medo. De certa forma tinha um medo, um receio. E Cristo, ele veio, Deus enviou seu Filho ao mundo para mostrar que esse título de Senhor, de Deus, de algo tão distante, tinha que acabar. De que forma? Jesus, quando veio ao mundo, ele ensinou, nos 33 anos dele, ele ensinou
à mãe dele, Maria, ao pai dele adotivo, José, e a todos nós, a chamar Deus de Pai. A gente chamava muito, ainda tem isso de chamar Senhor, Deus, mas ele ensinou a nós a chamar Deus de Pai. De Pai, um pai amoroso que ama seus filhos. Porque se não amasse, não daria seu filho para morrer por todos nós. Acredito eu que a gente precisa. E ele ensinou, Cristo ele ensinou a Maria e a José, primeiro, né, a chamar Deus de Pai. E depois aos seus discípulos e a todos nós hoje. Hoje em dia você vê muito as pessoas chamando, sim, Deus de Pai. Antigamente, na passagem, na Bíblia, você não via as pessoas chamando Deus de Pai. Mas ele foi tão amoroso que ele enviou seu Filho para que Jesus pudesse ensinar isso a gente, a chamar Deus de Pai. E ser servo é isso, é enfrentar as tribulações, enfrentar as dificuldades, enfrentar tudo na nossa vida. Queria falar um pouquinho de Maria, né? Vamos falar sobre essa serva, essa tão grande serva que mudou a história para que a gente pudesse estar aqui, pelo sim dela. E aí a gente pode aprender aonde? Sobre quem é Maria. Da onde que a gente pode buscar isso? Daqui, ó. Da Bíblia. Tá vendo? A Bíblia. Porque muitos não acreditam na fé, né? Não tem fé. E aí precisa ter coisas palpáveis para crer. Que nem São Tomé, né? Que só acreditava vendo. Ele teve que tocar em Jesus para poder crer, para poder ver, enxergar e dizer, sim, realmente é o Senhor. Então, para a gente poder provar, a gente tem que falar de onde Deus deixou para nós, que é a Bíblia. E aí eu vou fazer algumas leituras mostrando, ensinando sobre quem é Maria, aonde Maria está. E aí eu vou começar do início, né, em Gênesis, da leitura, onde fala sobre ela, sobre Maria. As pessoas podem achar que Maria é falada só no Novo Testamento, né, nos Evangelhos, mas não. Maria é falada muito antes. Por quê? Porque Maria ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. E Deus não podia escolher uma mulher qualquer, né, do nada. Ele tinha que preparar, ele tinha que fazer tudo perfeito como ele sempre faz tudo. Vamos lá. Tá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Tá? E diz assim: Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a descendência de você e os descendentes dela. Estes vão lhe esmagar a cabeça e você ferirá o calcanhar deles. Certo? Eu vou ler, né, várias leituras e vou juntar elas todas para explicar, porque acho que fica melhor para vocês entenderem. Deu para entender essa leitura em Gênesis, né, quando Deus fala com a serpente que vai botar inimizade entre a mulher e a serpente, tá? E a descendência deles. E aí, a gente vai agora para Lucas, tá? Deixa eu só achar aqui. Tá tudo salvo aqui. Vamos lá. Pronto, aqui. Lucas, capítulo 1, versículo do 26 ao 38. Para quem conhece essas leituras, vai saber que é sobre a anunciação, né, do anjo até Nossa Senhora. Mas vamos lá. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Este era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse:
tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. Continuar. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como vai acontecer isso se não vivo com nenhum homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você que você será chamado Filho de Deus. Olhe, a sua parente Isabel, apesar de sua velhice, ela conceberá um filho. Aquela que era considerada estéril, já faz 6 meses que está grávida. Para Deus, nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Continuando nessa leitura, logo abaixo, tem quando Maria vai visitar Isabel. E aí diz assim: naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigiu-se às pressas a uma cidade da Judéia, encontrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: você é bendita entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que concedeu, que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. Antes de eu continuar as leituras, eu queria pegar a leitura que é sobre a anunciação do anjo até Maria e sobre Maria ir até Isabel, a casa de Isabel. É interessante porque muitas pessoas ainda não acreditam, no milagre de Maria ter gerado, através do Espírito Santo, o Filho de Deus. E aí, a gente conhece, nós católicos conhecemos a oração da Ave Maria. E a gente é criticado muito porque as pessoas falam que a oração foi criada do homem. E aí eu pergunto a vocês que já leram bastante essas duas passagens, vocês vão ver que tem duas frases, duas coisas que falam exatamente sobre a oração da Ave Maria. Que é quando o anjo diz, bendita, cheia de graça, Deixa eu ver aqui. Ave cheia de graça, o Senhor está convosco. E quando ela entra e sauda Isabel, na outra passagem, Isabel diz, bendito é tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ou seja, isso, a gente não lembra que essa oração não é uma Ave Maria. Então, a gente prova que isso foi inspiração de Deus. Isso foi inspiração de Deus. Então, a gente já quebra, qualquer outro argumento. E vamos prosseguir, vamos ler. A gente vai fazer um resumo total disso, mas vamos prosseguir porque eu quero explicar tudo sobre Nossa Senhora. A gente vai agora, em Lucas, novamente, nas bodas de Caná, tá? João, perdão. É João, capítulo 2, versículo do 1 ao 5. Diz assim: 3 dias depois, houve uma festa de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava aí. Jesus também tinha sido convidado para esta festa de casamento junto com seus discípulos. Faltou vinho, e a mãe de Jesus lhe disse:
eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam o que ele mandar. Vamos lá. Primeiro de tudo, nessa passagem, né, há uma palavra que se repete lá em Gênesis, que é mulher. Eu não vou explicar agora sobre isso, né, de mulher, porque eu quero fazer uma junção sobre onde essa palavra aparece mais, tá certo? Mas eu queria falar que, assim, Jesus, né, ele é Deus e Maria é sua mãe. Por isso, Jesus é filho de Maria, né? Claro. Jesus diz que a hora dele não chegou. Mas, o que é que acontece? Maria, ela faz o quê? Ela diz às pessoas lá que estão servindo, façam tudo o que ele disser. Por que ela diz isso? Porque ela confia e acredita nele, em Deus. Porque do mesmo jeito que quando o anjo saudou e ela ajoelhou e disse: eis aqui a serva do Senhor, ela confiou plenamente em Deus. Ela confiou que Deus ia fazer com que o Espírito Santo entrasse em Maria e gerasse o filho dela. Então ela acreditou, ela não teve nenhuma dúvida. Assim, nas bodas de Caná, ela acreditou e confiou que ele poderia fazer aquilo, porque ele era Deus. Então, assim, primeiro de tudo é confiar. Confiar. Confiar, crer. Isso é uma forma de sermos servos verdadeiramente de Deus. E aí tem uma coisa também que muita gente questiona. Porque, tá vendo quando falam, Jesus chamou Maria de mulher. Tá vendo que até o próprio filho não tinha respeito com a sua mãe, com ela? Aí eu quero dizer isso. Essa palavra mulher não é porque Jesus não tinha respeito por Maria. Longe disso. Sabe por quê? Quando ela disse aos servos, façam tudo o que ele disser, Jesus fez o quê? Ele fez. Ele transformou a água em vinho. Ele transformou por quê? Porque ele é Deus. Ele é Deus. Mas ele é um filho que respeita e que é obediente à sua mãe. Ou seja, ele fez o que sua mãe pediu. Ou então, ele respeitou a sua mãe. Ele respeitou e foi obediente à mãe, como todo filho deve ser aos seus pais. Assim como Jesus, o tempo todo, foi obediente a Deus. Tá? Vamos agora... Eu ainda vou fazer a junção, vou voltar ainda sobre a questão da mulher, tá, gente? Deixa eu só falar outras coisas aqui. A gente vai agora para... Deixa eu achar aqui... Mateus 12, versículo do 46 ao 50. E diz assim: Jesus ainda estava falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram ao lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. A gente vai parar aí, eu vou continuar, mas eu quero só falar. Achei engraçado que os protestantes, eles pegam essa passagem e dizem assim: tá vendo? Maria teve outros filhos, Jesus teve outros irmãos. Porque tá aí, ó, eles só leem até isso e param e fecham a Bíblia. Mas a resposta tá logo abaixo. Eles não continuam lendo. Você pode ver, nenhum protestante continua essa leitura. Eles sempre vão parar aí. Mas aí eu vou ler e vocês vão entender. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos?
E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, Jesus fala que todos nós que fazemos a vontade de Deus somos irmãos de Cristo. Somos da família de Cristo. Então tá aí, gente. Isso tá aqui, ó, na Bíblia. Tá aqui. Isso é bíblico, tá? Não tô criando coisa não. As pessoas não acreditam na palavra, o que a palavra tá, então eu tô falando o que a palavra diz. E essa mesma passagem, Marcos também fala. E tá em Marcos, capítulo 3, versículo do 31 ao 35. Diz assim: Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficaram ao lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor de Jesus. Então lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Jesus perguntou: Quem é minha mãe e meus irmãos? Então Jesus olhou para as pessoas que estavam sentadas ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esses são meus irmãos, minha irmã e minha mãe. Então, tá aí, né? Em Mateus e em Marcos é falado sobre isso, sobre quem é os irmãos, que muitos dizem, né, que Maria teve outros filhos. João capítulo 19, versículo do 26 ao 27. Essa passagem é o momento onde Jesus está crucificado já, né, na cruz, e ele fala com Maria no seu último momento. Jesus viu a mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava. Então disse à mãe: Mulher, eis aí seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu em sua casa. Vamos lá. A palavra que se repete, da mesma forma que se repetiu nas bodas de Caná e em Gênesis, é a expressão mulher. Tá? Eu vou ler a última leitura para poder fazer esse gancho completo com vocês, tá certo? Tá lá em Apocalipse, tá? Apocalipse capítulo 12, do 1 ao 5, que diz assim: Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida com sol, tendo a luz debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa, sobre uma coroa de 12 estrelas. Estava entre as dores do parto, atormentada para dar luz. Apareceu então outro sinal do céu, um grande dragão, cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre as cabeças, 7 diademas. Com a cauda ele varria a terça parte das estrelas do céu, jogando-os sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar luz, pronto para lhe devorar o filho. Logo que ele nasceu o filho da mulher. Era menino homem, nasceu para governar todas as nações com o cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e de seu trono. Certo. Vamos lá agora. É falado novamente sobre a palavra mulher, né? E sobre a palavra dragão. E aí eu quero fazer uma junção sobre cada palavra que fala da mulher. Quando Jesus fala mulher em Lucas, né, na bodas de Caná, ou quando ele vai ser crucificado em João, né, quando está lá na cruz, eis aí a tua mãe, eis aí teu filho. E quando é falado em Gênesis, mulher, em Apocalipse, a palavra mulher é porque é falado sobre Maria.
essa mulher é Maria. Porque a gente pode falar vários nomes, né? Francisca, Jéssica, Sara, Milena, vários, sempre o nome ele vai se repetir para várias pessoas. Mas quando é falado mulher, ele fala unicamente de uma específica, que é Maria. No Antigo Testamento, na criação do mundo, Eva deixou o pecado entrar. E aí, Maria veio para não deixar. Pelo contrário, ela deixou a salvação entrar na vida dela. Então, essa palavra mulher não é porque Cristo desrespeita Maria. Não. Ele faz uma simbologia explicando. Mulher, você mulher, é aquela de lá que Deus falou que vai colocar inimizade entre a mulher e a serpente, entre as descendentes. E quem é esses descendentes? Somos nós, filhos de Maria. E lá em Apocalipse, quando fala mulher, é falando sobre Nossa Senhora. Né? Quem é que estava grávida? Né? Quem é que veio para querer engolir e destruir Cristo? O inimigo, o dragão. E esse dragão é a serpente. É a serpente. A serpente, ela evoluiu, né, teoricamente, para um dragão. Mas isso é nada, porque Deus, ele sempre vai estar muito mais acima de qualquer pessoa, de qualquer ser, qualquer criatura. Então, gente, Deus, ele respeitou Maria. Sabe por quê? Porque ele não chegou e disse, ó, tu vai ter meu filho. E acabou-se. Não. Ele pediu a um anjo para ir até ela, para pedir permissão. E com essa permissão, Maria com essa permissão, Deus pedindo, Maria, ela está acima de qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Entenda, ela não está acima de Deus, jamais. Mas ela sim está acima de qualquer um de nós criaturas. Sabe por quê? Porque Deus, se Deus pediu permissão a ela para gerar seu filho, porque ele a respeita, ele a ama, então ele jamais vai contra o que ele mesmo quis. Então essa mulher não é uma mulher qualquer, é uma mulher de respeito. E outra coisa também, né, lembrando, é que quando muita gente diz, né, outra prova em Marcos, que Jesus não teve outros irmãos e Maria não teve outros filhos. Mas eu também vou provar a vocês de outra forma. Quando Jesus está na cruz e diz, eis aí o teu filho, e diz a ele, eis aí a tua mãe. Vamos lá. Antigamente, era o marido que tomava conta da sua casa, não é isso? Tomava conta da sua casa e respondia pela família. Quando o homem morria, né, quando o marido morria, quem assumia era o filho mais velho, enfim. Quando José morreu, Jesus que passou a tomar conta, a ser o responsável da casa e pela sua mãe Maria. Então vamos lá. Se Jesus tinha outros irmãos, se Maria tinha outras mães, tinha outros filhos, por que ele ia dizer naquele momento para que o filho, né, o discípulo dele, tomasse ela como sua mãe e ela como seu filho? E diz depois, né, na leitura, que ele tomou ela e acolheu em sua casa. Então, veja, se ele tivesse outros irmãos e ela tivesse outros filhos, não ia ser normal ela continuar morando com os seus outros filhos? Então, se ela foi para outra casa, se ele acolheu ela em sua casa porque acabou, ela não tinha mais seu marido José e ela não tinha mais seu filho, seu único filho Jesus. Então, Jesus entregou um outro filho a ela
e entregou seu filho a ela como mãe. Então, assim, sem sombra de dúvida, ela só teve um filho. E nessa simbologia, quando ele diz, eis aí a tua mãe e eis aí teu filho, ela não quer dizer que só ele era filho dela, não. Ela estava nos presenteando como nossa mãe. Ela entregou a nossa mãe. E aí eu pergunto a vocês, será que, eu acredito que vocês, né, todos nós que temos uma mãe, ou aqueles que já tiveram, né, que não tem mais aqui na Terra, eu tenho certeza que se você ouvisse alguém falando mal da sua mãe, você não gostaria, você ficaria triste e chateado. Pare e pensa, como é que Jesus fica quando um filho dele não respeita a mãe dele, a nossa mãe? É triste, muito triste isso. E assim, gente, outra coisa que do nada eu pesquisando, buscando, eu penso que é interessante que Maria, ela ficou 33 anos ao lado de Jesus. Tem tem ser mais maravilhado de ter isso, essa oportunidade de ter uma filha, de ter um filho, de ter o próprio Deus assim pertinho, criando ali direto. Então, assim, Maria, ela foi escolhida, né? Até porque, gente, para quem não sabe, a mãe de Maria, né, Santa Ana, não podia ter filho. E aí ela concebeu Maria porque Deus permitiu e Deus fez milagre. Ou seja, Maria também foi um milagre para nascer e para ser preparada para Jesus. E ela sempre honrou seu filho o tempo todo. O tempo todo. Sempre honrou seu filho. Sempre honrou a Deus. Sempre. E ela acolhia tudo isso em seu coração. E assim, vocês já pararam a pensar que nós, seres humanos, nós temos um pai e uma mãe, né? Um pai e uma mãe. O nosso sangue, ele é metade, né, do pai e da mãe, né? O Gênesis, né? Os genes, no caso. Os genes, a gente tem, né, isso da genética do pai e da nossa mãe. Vocês já pararam para pensar que o sangue de Jesus, o sangue que corre nas veias de Jesus, ele é todo de Maria? Todo de Maria, todo. Porque Maria gerou seu filho através do Espírito Santo. Então, ou seja, no sangue de Jesus só corre o sangue de Maria. Interessante, né? Outra coisa, Maria, ela é o único ser que pode dizer que é mãe de Deus Filho, né? Ela é filha de Deus Pai e ela é esposa do Divino Espírito Santo, né? Então, ela tem a honra de ter esses três e um só. Deus como Pai, Deus como Filho e Deus como Espírito Santo, o esposo. Então ela é filha, mãe e esposa de Deus. E não vai ter ninguém. E aí, gente, eu queria falar só mais algumas coisas para vocês, tá? Deixa eu ver aqui a hora, tudo certo, caminhando. Nesses tempos difíceis que nós estamos enfrentando, a gente sabia, ou a gente imaginava, de que nada ia ser fácil pra gente, porque sempre as pessoas dizem, né, o que vem fácil vai fácil. E até para Jesus, ele que era santo, não foi fácil, né, imagina para nós. Eu queria dizer, gente, que por mais que seja difícil, nós precisamos sim ser servos de Deus. Nós precisamos sim levar Deus
em todo lugar. Crer com fé. Confiar, sim, verdadeiramente. Sabe por quê? Porque nós precisamos amar acima de tudo. Sem o amor, não existe nada. Nós precisamos amar. Amar uns aos outros, amar a Deus acima de tudo. É muito fácil eu amar um conhecido meu. É muito fácil eu amar minha mãe, amar meu irmão, minha sobrinha, meus amigos, né? Mas é difícil quando a gente diz, devo amar aquele que eu nem conheço, aquele que eu nunca vou conhecer, ou até mesmo aquele que vai contra a mim, aquele que, de certa forma, não gosta de mim. E aí eu digo a vocês, nós precisamos amar. E nesse momento, né, tão difícil, eu peço que vocês amem, vocês orem pelos seus amigos, né, pelos seus coordenadores, pelos seus irmãos, pelos seus pais, seus parentes, seus colegas, pela sua equipe, pela dirigência, pelos coordenadores, pelos nossos párocos, por tudo. Nós devemos amar. E não devemos se arrepender ou deixar isso para depois. A gente está vendo que não existe um depois que vai durar muito. Nós temos que aprender a viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Seja nas pequenas coisas, seja num abraço. Um abraço assim que eu digo, conforto, né, de estar ali, de orar. As pessoas estão agoniadas, estão angustiadas de estar em casa, né, não vê a hora de tudo isso passar e poder estar fora, na rua. Mas você já parou para pensar que Deus está dando oportunidade de você poder melhorar o seu convívio com aquelas pessoas que você tem dentro de casa? Com seu irmão, com a sua mãe, seu pai, seu avó, seu avô, seus filhos. Porque a gente precisa entender que tudo isso tem um propósito de Deus. Tudo. Nada por acaso, nada. E que vocês entendam perfeitamente que isso não é castigo de Deus. Isso não é castigo. Deus não castiga. Tira isso da tua mente, tira da tua cabeça. Isso é consequências das nossas próprias atitudes. Consequência de nós seres humanos, que somos tão egoístas, que sempre pensamos em nós mesmos e não pensamos no próximo. O mundo, ele foi feito para nós, foi feito perfeitamente para nós. Mas o ser humano, ele não é perfeito. E aí, se hoje estamos passando por tudo isso, é por consequência nossas mesmo, mas eu queria que vocês soubessem que isso vai passar. Tudo vai passar. Só o que vai permanecer é o amor de Deus por nós e Ele, né? A palavra dele e Ele. E tudo isso vai passar, mas quando passe, nós permanecemos, nós nos tornamos pessoas melhores, pessoas mais obedientes, pessoas mais amorosas, pessoas mais firmes na fé. Porque não adianta tudo isso passar e a gente ser os mesmos, ou até ser piores. A gente precisa sempre de Deus, constantemente. Deus quer que a gente seja filhos dele, verdadeiramente. E ser servo é seguir exemplo de Maria. É seguir exemplo da nossa mãe, de poder caminhar sempre firme, olhando para frente, olhando para Deus, olhando no céu. E aí, gente, eu quero que vocês entendam que Maria,
ela sim é um exemplo de serva que nós precisamos buscar. E para vocês entenderem, tão grande é essa serva, essa mulher, que nós celebramos todos os meses de maio, o mês dela, o mês da nossa mãe. E que não seja só esse mês, que quando passar dia 31 de maio chegue, ou dia 1 de junho, acabe e a gente volte a ser. Não, que a gente continue diariamente servo, seguindo o exemplo dela, que a gente confie, que a gente acredite, que a gente entregue a ela verdadeiramente e deixe ela, confie, diga, está em tuas mãos, mãe, guia, caminha, porque eu confio. Nós precisamos disso diariamente, precisamos servir a Maria. Maria, ela é um instrumento de Deus, nossa mãe, e ela quer nos ensinar a ser também instrumento para Deus. E interessante que as pessoas, muita gente tem medo de dizer assim, eu fico com medo de pedir a Maria, porque se eu pedir a ela, eu vou estar me afastando e não vou estar pedindo a Deus. Eu preciso pedir a Deus e não a ela. Não, gente. Porque quando você pede a ela, você pede diretamente a Cristo. Porque eles estão juntos. Eles não se separam. Onde Maria está, Jesus está. Onde Jesus está, Maria está. E é isso. É isso que precisamos acreditar, confiar. Nós precisamos crer verdadeiramente e seguir o caminho de Deus na nossa vida. Queria que nesse momento você parasse um pouquinho, ficasse próximo a quem está perto de você agora. Seja sua mãe, seja seu irmão, seja quem for. Não precisa falar nada. Só olha para essa pessoa, então se você estiver longe, feche os olhos e mentaliza essa pessoa. Seja tua mãe, teu pai, teu coordenador, os dirigentes, seja um amigo, um colega, seja quem for. Para e medita. Feche os olhos, pensa nessa pessoa, entrega. E diz assim, mãe, por mais que seja difícil, eu entrego a ti. Eu vou confiar em você do mesmo jeito que a senhora confiou em Deus. Me ensina a confiar na nossa mãe. Ensina a confiar em Deus da mesma forma que a senhora confia. E entrega esse teu filho, entrega todas essas pessoas que você pensou no colo dela. E acredita. E diz assim, tá contigo, mãezinha. Eu confio, acredito. Guia. Está em tuas mãos. Quero que vocês possam entender, gente, que Maria, ela é a nossa mãe, é um exemplo de serva e busquemos ser servos. Não adianta queremos mostrar ser servos só da boca para fora, mudar só o externo, se o nosso interno não está mudado. Que nós possamos mudar, primeiro de tudo, o nosso interior. O nosso interior. Interior, o nosso coração, para poder servir ao próximo. Porque dessa forma, nós estaremos prontos para amar qualquer um. Amar qualquer um. Por mais triste, por mais difícil que seja, por mais angustiante que seja, nós precisamos amar. E nós só vamos estar com Deus quando nós realmente aprendemos a amar qualquer pessoa. E eu não estou falando isso da boca para fora não, gente, porque eu preciso aprender. Eu preciso aprender a amar mais as pessoas. Eu preciso aprender a amar mais meus parentes, meus tios, minha prima, né? Todos.
É difícil, mas não é impossível. A gente precisa disso. Sempre. E viver da melhor forma possível, acreditando, sendo humilde como Maria. A gente precisa que ela seja o nosso exemplo, para que a gente também possa chegar próximo de Deus dessa forma. Porque o melhor caminho, e o único caminho, o caminho mais fácil de se chegar a Deus, de se chegar a Jesus, é por Maria. Se não for por ela, não tem como chegar até Ele. Não tem como. E aí, que a gente possa sempre agradecer a Deus por ser cegos. E eu quero que vocês saibam que eu tento, né, diariamente, eu estou tentando ser um servo, um exemplo de Maria. Eu ainda não estou nem na metade. Minha vida, Maria entrou na minha vida, Maria sempre esteve na minha vida, mas ela entrou depois, eu aprendi, eu enxerguei Maria na minha vida depois de passar por muita coisa. E isso eu vou contar em um outro momento, não vem um momento agora, para não prolongar muito, né? Mas eu sim quero ser, assim como você quer ser um servo, né? Eis-me aqui, servo do Senhor. Quero que você possa confiar em Deus, confiar em Maria, né? E buscar cada vez mais isso. Antes de acabar essa live, eu quero fazer uma coisa com vocês, tá? Eu quero que vocês, nesse momento, vocês só vejam e peçam para Maria interceder e para que Deus alcance a casa de cada um de vocês, tá? Só um momento. Que nós possamos pedir a Maria que ela possa ser intercessora das nossas vidas até o seu Filho. Que por mais que seja difícil, nós possamos crer e acreditar como ela acreditou, como ela confiou. Ela te ama acima, e Deus te ama acima de tudo. Confia. Segue o exemplo. Não foi fácil. Não vai ser fácil. Nós precisamos carregar nossas cruzes. Assim como Ele carregou. Ele carregou essa cruz não por Ele, mas por nós. Essa cruz que foi o nosso peso, o nosso pecado. Não olhe para a cruz como algo triste. Olhe para a cruz como uma prova de amor que jamais vai ter igual. Essa prova de amor é a prova maior que existe. Que você possa colocar aos pés dessa cruz aquela tua angústia, aquela pessoa, aquelas pessoas que estão precisando. E confia. Confia. Entrega a tua mãe. Entrega a ela que o filho atende. Que você seja uma pessoa renovada, uma pessoa melhor.
uma pessoa mais transformada. Deixa Deus te guiar. Deixa Deus te usar. Entrega nessa cruz. Entrega tudo o que você precisa. Olhe para a cruz com amor. Porque foi por isso. Só por isso. Por amor a você. Por vocês. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Que Deus possa abençoar. E que a gente possa, quando olhar para o céu, imaginar essa imagem aqui. Maria é um exemplo de serva que ela foi colocada próximo da Trindade. Ela que foi filha, mãe e esposa de Deus, da Trindade. Que quando você estiver na dificuldade, você possa lembrar e imaginar essa imagem no céu, que eles estão olhando por nós. Ela está tão pertinho deles, que a gente possa pedir. Nesse lugar, a glória de Pentecostes, hoje eu quero que a gente possa enxergar com os olhos do Espírito Santo, com os olhos de Maria, com os olhos de Cristo, com os olhos de Deus, e não com nossos meros olhos humanos. Porque com os olhos humanos nós não vamos enxergar nada. Mas quando a gente enxerga com os olhos da Trindade, com os olhos de Maria, nós enxergamos o que é perfeito, o que é belo, que é o amor imenso deles. Seja servo, servo em tudo. E que nós possamos sempre acreditar e confiar. Na casa de Maria. Creia, acredita e confia que tudo vai valer a pena. Tudo. E que a gente possa finalizar essa live crendo nisso aqui. Que você lembre qual é o seu propósito. Qual é o nosso propósito? Tudo isso vai passar e nós vamos poder estar juntos novamente, olhando. Juntos, abraçando, beijando, crendo. Acredita. Não tenhas medo. Vem ouvir as trombetas de Sião.
seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Proclama que Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão. Escuta, povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és o meu. Profetiza isso, Pai. Escuta, povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és o meu, és o meu. Que Jesus voltando está. Isso, vai! Que o seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Que Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. O Senhor não precisa mais esperar por uma geração. Nós somos a progenição. Nós somos a progenição. Escute a voz de Deus com você nesta noite. Vou avivar o teu coração cansado de desperta tempo de desperta. Uma salva de palmas a Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de vocês sempre. Uma ótima noite. O Papai do Céu esteja sempre com vocês. Fique com Deus.